Quem diria que a gigante São Paulo começou, dentro de uma escola? Parece história inventada, mas não é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas origens da maior cidade da América do Sul, lá em 1554. Com a fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. E vamos usar os relatos da época, né? Para dar um contexto rapidinho, os jesuítas chegaram em 1549, com Manuel da Nóbrega na liderança. A missão deles era clara: catequizar os indígenas. Isso. E a nossa conversa aqui é justamente para entender como essa iniciativa jesuíta, que começou tão pequena, tão modesta, virou o marco zero da cidade que a gente conhece hoje. Vamos olhar para o que as fontes nos dizem de mais importante sobre esse começo. Perfeito. Então, a data crucial, 25 de janeiro de 1554, dia de São Paulo Apóstolo, daí vem o nome, claro. E as figuras centrais? Bom, o padre Manuel da Nóbrega, que era o chefão da missão jesuítica no Brasil, e um rapazinho importante, José de Anchieta. Ele só tinha 19 anos. Bem jovem mesmo. E a escolha do lugar, super estratégica. O Planalto de Piratininga. Ficava ali entre o litoral e o sertão, sabe? E perto dos povos tupi. Exato. E o começo, olha, não podia ser mais simples. As fontes descrevem assim: uma cabana bem modesta mesmo, feita de taipa de pilão, aquela técnica com terra socada, né? E o teto de palha. Uma casinha simples mesmo. Simples mesmo. E ali o foco era ensinar. Ler, escrever, a doutrina cristã e latim também. E para quem? Principalmente para os filhos dos indígenas e para os mestiços. Isso era chave no projeto deles de conversão e, de certa forma, de integração cultural pela educação, né? E o legal é que a gente tem o que eles mesmos escreveram. O Anchieta, lá em 1554, escreveu algo tipo: assim que chegamos, começamos a fazer uma casinha onde celebramos a primeira missa, bem no dia da conversão de São Paulo. E ele ainda diz: por isso o colégio ficou com o nome do santo. Mostra a simplicidade e o peso simbólico da coisa, né? Totalmente. E o Nóbrega, no mesmo ano, reforça essa pegada educacional. Ele escreve: aqui se juntam muitos meninos índios para aprender a ler e escrever. Tá vendo? A educação era a ferramenta principal desde o comecinho. Claríssimo. Aliás, sobre o lugar, o Nóbrega já tinha elogiado Piratininga um ano antes, em 1553. Falou que era um lugar muito são e de bons ares. Ah, então já tinha essa percepção. Sim. E outro padre, o Luís da Gran, em 1555, completa: é terra muito sadia, de boas águas, farta de mantimentos e de gente muito mansa. Parece que essas condições naturais ajudaram bastante na escolha, viu? Faz todo sentido. E essa casinha original, essa primeira estrutura, ficava onde, mais ou menos, hoje em dia? Olha, ficava bem pertinho do atual pátio do colégio, que é considerado o Marco Zero de São Paulo, né? Ah, o Marco Zero mesmo. Isso. A primeira missa, naquele 25 de janeiro, foi num altar improvisado ali. O que é fascinante quando a gente olha para as fontes é como essa combinação lugar estratégico, foco na educação religiosa e secular e a liderança do Nóbrega e do Anchieta criou um polo de atração, sabe? Que talvez um forte militar não criasse da mesma forma naquela época. Entendo. Virou rapidinho um centro de difusão cultural e religiosa. Então, aquela escolinha missionária foi bem mais que uma escola. Foi a semente da cidade mesmo. É forte pensar nisso. Sem dúvida. O Colégio de São Paulo foi o núcleo, o coração, em volta do qual a vila começou a crescer e, bom, virou a cidade que a gente vê hoje. Aquele centro jesuíta simplesinho no meio do Planalto se transformou nessa metrópole global. O legado do Nóbrega e do Anchieta, pelo que os relatos indicam, não é só religioso. Ajudou a formar a educação, a cultura, a identidade paulistana ali no começo. E deu resultado rápido, pelo visto. Deu sim. Já em 1560, o Anchieta escrevia, acho que com certo orgulho, né, sobre os frutos. Do nosso Colégio de São Paulo, muitos já saíram sabendo ler e escrever, e com grande desejo de servir a Deus. Isso mostra o impacto real, sabe? A validação do modelo deles já nos primeiros anos. Então, para a gente amarrar a história que essas fontes contam, de uma cabana de taipa, erguida para educar e converter,
nasceu uma das maiores cidades do mundo. Fica muito clara essa ligação forte entre educação e fé lá no início do Brasil. Exatamente. E isso deixa uma pergunta no ar pra gente pensar, né? Como é que um projeto que começou tão modesto, focado em educação e fé, num lugar que pra época era bem isolado, conseguiu plantar a semente para uma estrutura que viraria uma mega cidade global? Boa pergunta. Que outros fatores, que talvez não estejam tão detalhados nessas cartas iniciais, foram cruciais para essa expansão gigantesca ao longo dos séculos? Fica aí a reflexão.